É uma alegria estar de novo com você no programa Arte da Vida. É um programa feito para você. Eu sou o Padre Pedro Mariano. Você que não estava nos acompanhando na semana passada, eu falei um pouco que o Padre Antonello não está presente, está aí evangelizando, anunciando pelo mundo o Evangelho, testemunhando tantas graças. Mas nós, Aliança de Misericórdia, nos unimos a você, que sempre está nos acompanhando, que sempre está nos ajudando financeiramente. Muito obrigado. Muito obrigado pela tua ajuda, pela tua oração, por se unir a essa pequena família Aliança de Misericórdia, que quer levar aos fracos, que quer levar às pessoas mais pobres o amor misericordioso do Pai. Nós estamos às portas da Quaresma. A Quaresma é um tempo favorável, é um tempo que a igreja nos convida a voltar o nosso coração para Deus, a olhar dentro de nós, a viver essa experiência profunda de ver tudo aquilo que está nos separando desse amor, que é o amor eterno, que é um amor que sobretudo traz vida e que nos leva a nascer de novo, a viver toda essa graça. Então, no tempo favorável que é a Quaresma, no tempo favorável que nós estamos vivendo, nós só podíamos aprofundar nesse programa, nessa edição de hoje, o tema do jejum. Tem muitas pessoas que estão perguntando: Padre, mas eu posso fazer jejum? Eu tomo um medicamento, mas Padre, como fazer o jejum? Eu como de manhã, como à tarde, como à noite, como fazer esse jejum? Mas por que fazer jejum? Por que fazer uma penitência? Por que isso entrou na igreja? Como que isso se explica nos documentos da igreja? São tantas questões de verdade. Mas nós temos todas essas respostas no programa de hoje, do Arte da Vida. Então você fica ligado, fica sintonizado conosco, porque temos testemunhos, pessoas, teólogos que irão falar nesse programa e tirar todas as nossas dúvidas. Vamos juntos, vamos ficar sintonizados, unidos. E veja só. Estamos começando a Quaresma, um período importante e de grande transformação na igreja. Uma prática comum nesse tempo é o jejum, uma riqueza na qual precisamos reconquistar. E também é uma forte expressão da comunidade que deseja conversão e um novo recomeçar em Cristo. Mas por que devemos fazer o jejum? Então, nesse período de Quaresma, meu irmão, minha irmã, a igreja nos convida de fato a analisar como está a nossa caminhada. É um período, portanto, mais intenso de oração, de silêncio, de escuta da palavra de Deus. Através de 3 atitudes que desde a antiga tradição a igreja nos convida a viver, que é o jejum, a esmola e a oração. O jejum, no sentido mais geral, que seria essa renúncia ao alimento em geral. E a abstinência de carne, que a igreja nos convida a fazer na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. O jejum, ele mostra para nós também as nossas limitações e fragilidades, como de fato dependemos de várias coisas na nossa vida. E às vezes essa relação de dependência é tão intensa que acabamos colocando Deus em segundo ou terceiro plano na nossa vida. Então o jejum de fato é uma coisa extremamente importante. Fazer uma penitência, fazer um tipo de mortificação durante esses 40 dias, também é uma forma de educar a nossa vontade, de aprender a se disciplinar e de renunciar a determinadas coisas para que realmente nos aproximemos mais de Deus. Então, para podermos entender bem essa questão do jejum, que é uma prática exterior, ela tem que estar totalmente ligada a essa penitência interior. Assim podemos entender que o jejum é uma prática externa que me ajuda interiormente a estar mais próximo e mais íntimo com Deus. Ele nos leva a uma ascese, ou seja, a ascese significa essa subida, esse caminho de crescimento espiritual, e também a penitência. Essas duas realidades, o que irão produzir na nossa vida? Elas irão nos produzir o domínio dos nossos instintos e a liberdade do coração. Quando nós celebramos a Páscoa, nós não queremos apenas viver um rito vazio, a exemplo de um ato social. Não, na Páscoa nós celebramos um mistério. Então, quando nós enriquecemos a preparação para a celebração desse mistério, através da oração, da caridade e do jejum, a celebração, ela ganha vida na nossa vida. Então esse mistério se atualiza em nós. Então a prática do jejum, acompanhada da oração e da caridade,
vai produzir também em nós um fruto verdadeiro de conversão. E assim, esse mistério celebrado terá uma força vital dentro de nós. Lembro de uma experiência na nossa casa, então, da comunidade, na Aliança Misericórdia, a gente faz o jejum na quarta e na sexta-feira, que é aquilo que também Nossa Senhora nos pediu em Mendigore, e nós fazemos esses passos. Então tem uma comida simples, uma comida que realmente podemos viver essa experiência da pobreza e da simplicidade como encontro e também como ajuda para a vida de oração e para a caridade, como nós falamos. E aí, na nossa casa, ultimamente a gente tem tido muita visita, né, das crianças do Cortiços, que são verdadeiras favelas, né, como em forma de prédios, dentro de prédios, né. E essas crianças têm nos visitado, têm ido na nossa casa e muitas vezes vai almoçar com a gente. E aí eles chegam na quarta e na sexta-feira, elas falam: ô tia, por que tem essa comida diferente, né? E a gente fala com eles que é o dia do jejum. Ah, tia, para que serve isso? Aí falamos assim. Aí eu falei assim: você tem alguma dificuldade na tua casa? Você tem alguma coisa que tem vivido? Aí uma das crianças falou assim: ah, tia, eu tenho lá a minha irmã que está grávida, tem 14 anos. E ela está grávida e agora os médicos acham que ela pode morrer quando ter criança, porque ela é muito menor ainda, muito criança. E aí nós falamos assim: então, por amor a essa tua irmã, com desejo que ela possa ser tocada por Deus, ser curada, você também quer oferecer esse sacrifício? Você não tem o desejo, a vontade de ir lá comer aquela comida maravilhosa, comer um chocolate no dia de hoje, vir aqui na casa do tio querer comer uma coisa diferente? Será que você também pode querer oferecer esse pequeno sacrifício pelo amor que você tem pela tua irmã e oferecer isso para Deus, para que Deus também possa também te moldar? Aí a criança falava assim: ah, então nós vamos oferecer. Aí falava assim, e era interessante, né? Quando ia colocar a mão em alguma coisa, em algum doce, tá lembrando da sua irmã? Ela pegava e tirava, né, a mão do doce e voltava. Vou oferecer para minha irmã, vou oferecer para minha irmã. E aí foi interessante, né? Que a irmã realmente, graças a Deus, teve a criança, correu tudo bem, né? E aí ficou guardado nisso. Então todas as vezes que as crianças vão em casa, elas querem oferecer por alguma coisa, né? Então o jejum para aquelas crianças é esse instrumento que elas podem usar para que Deus possa olhar para aquela realidade, olhar para aqueles que precisam e realizar a tua graça. Notaram quanta clareza tem a explicação desses irmãos? Eram muitas perguntas, como eu havia falado na abertura do bloco. O que é jejum? Por que jejumar? De que forma jejumar? Será que eu posso? Será que eu não posso? Veja, é uma fonte de graça, é uma fonte de vida, para que nós vivamos juntos esse tempo favorável, o tempo da Quaresma. É preciso abrir as portas do nosso coração. Então fica ligado, porque no próximo bloco nós temos mais novidades, mais experiências e mais tantas coisas até o final do programa Arte da Vida, feito para você. A palavra de Deus em Lucas, no capítulo 4, vai nos dizendo a seguinte coisa: de que Jesus, cheio do Espírito Santo, foi conduzido ao deserto e tentado por Satanás. Creio que você sabe as grandes tentações que o Senhor viveu no deserto. Primeiro, do ter. Segundo, do poder. Terceiro, do prazer. E aí, nesse tema que nós estamos abordando hoje no programa Arte da Vida, sobre o jejum, fica a nossa atenção, fica sempre a nossa alerta, o cuidado, porque o jejum, ele não pode ser um caminho de egoísmo, de uma busca pessoal. Olha, eu jejum para ter isso, eu jejum para buscar aquilo, eu jejum para isso, eu jejum para aquilo. Não, não é isso. O jejum ele tem que ser acompanhado sempre, assim como a igreja nos ensina no catecismo, que o jejum é sempre acompanhado pela oração, porque é um caminho que me faz renunciar a algo e me unir a Deus. E o jejum é também acompanhado pela caridade. É um encontro com Deus na intimidade a partir da oração, mas também um encontro com o outro, que me permite renunciar a algo para poder me unir ao outro.
E quantos de nós que vivemos tantas experiências de que quando jejuamos em favor de uma pessoa, em favor de uma família, em favor de uma causa, de uma situação, de uma consequência que nós estamos vivendo na nossa vida, e quantas graças. Mas não é o jejum que me leva a unir a Deus, que é fonte de toda graça, é o jejum que me permite chegar ao coração do outro, ao sofrimento do outro, num sentimento de compaixão. Então nós teremos nesse bloco tantas e tantas experiências e tantas coisas, até também o fim do programa, falando um pouco sobre a questão do jejum. Então você pode perceber em todos esses relatos dos irmãos, em todos os depoimentos desses irmãos, o quanto que Deus, através do jejum, nesse tempo de graça que é a Quaresma, pode realizar na nossa vida. Mas além do jejum, a igreja nos convida a viver a dimensão da esmola, que seria justamente a prática da caridade, de ser sensível ao sofrimento do irmão, ao problema do outro, de exercitar as práticas de misericórdia na nossa vida, seja as práticas materiais, como dar pão a quem tem fome, como dar de vestir quem está nu, visitar aquele que está preso, aquele que está doente, etc. Como também muitas vezes dar um bom conselho a um irmão, orientá-lo, dividir o seu tempo com aqueles que precisam, etc, etc. Então, cada um de nós somos de fato chamados a viver essa caridade, que também nos enriquece, nos torna mais humanos e mais abertos a essa própria ação do Espírito Santo na nossa vida. O jejum é um caminho possível para nós, que somos falhos, somos cheios de imperfeição, que nos leva mais próximo de Deus. É um caminho, através de escolhas, que nos aproximam sempre mais de Deus e nos levam num caminho de uma busca de santidade sempre maior. E é um caminho muito agradável a Deus, né? Porque o jejum, ele nos faz viver um equilíbrio maior de vida, e santidade é o equilíbrio. Jejum não é a gente se privar das coisas. Eu vou passar fome, né? Porque eu quero glorificar. Não, não é isso. O jejum é ter um equilíbrio. Eu fazer todas as coisas na medida certa. Então isso é muito bom para nós, porque é um exercício que vai nos trazendo um autodomínio. Então, por exemplo, né, uma pessoa que não consegue se controlar no impulso de comer, ou no impulso de querer ter alguma coisa, de possuir alguma coisa, até no nível sexual, um jejum é o caminho para essa pessoa poder encontrar o equilíbrio certo na vida dela. Olha quanta graça que através do jejum a gente pode alcançar. Nós que somos tão falhos, tão limitados. Por isso que Jesus insiste e pede tanto essa prática do jejum para nós, porque Ele sabe quantos frutos isso traz para a nossa vida. Também uma outra coisa que existe, e não é a mesma coisa que o jejum, é a penitência. Penitência e jejum são coisas diferentes. Enquanto o jejum me leva a um equilíbrio maior das coisas, a penitência é uma escolha que eu faço de me privar de algo para que exatamente eu possa ter ainda um autodomínio maior sobre as minhas próprias escolhas e para que também eu possa glorificar a Deus através disso. Então essas escolhas, pequenas escolhas de penitência e de jejum são um caminho muito agraciado por Deus. São caminhos maravilhosos que nos tornam melhores, mais santos e com certeza alegram muito o coração de Deus. Sacrifício é ligado ao sagrado. Então, para mim, que sou celibatária, por exemplo, né, que fiz um voto de totalidade nas mãos de Deus, né? A minha parte inteira é de Deus, todo o meu sacrifício é oferecido a Ele, como primícia, como o que eu tenho de melhor, como o que eu tenho de tudo. E isso Deus acolhe com gratidão e com amor. Quando eu quero dar dessa minha consagração para as pessoas, eu ofereço o meu sagrado para as pessoas, eu ofereço o meu sacrifício, eu ofereço a minha parcela de mais precioso. Então, quando eu penso nesse ângulo, quando eu penso nessa grandeza, o que se torna o jejum, o que se torna o me abster de algo que eu gosto de comer ou algo que eu gosto de fazer, principalmente falando de jejum, algo que eu gosto de comer. Isso se torna nada, quando eu penso no geral do que significa e até onde pode ir, entre aspas, essa intercessão e se dar. O amor é o que vai me levar a me sacrificar e a fazer valer pela minha vida
mas também pela vida das outras pessoas, né, que eu amo, que eu quero levar para Deus. Assim como o professor Dr. Joel, nosso irmão de comunidade, apresentava de forma tão clara a questão do jejum, nós vemos também aquilo que o Danilo nos apresentava, as experiências, aquilo que ele também sentia de poder partilhar do jejum, essa pequena experiência que a Danúbia, também irmã celibatária de nossa comunidade, também apresentava para cada um de nós. Veja o quanto nós podemos nos unir a Deus. Olha que vias que Deus nos dá através do jejum para vivermos essa graça de intimidade. É um tempo favorável, é tempo de quaresma. O programa ainda não acabou, tem muito mais ainda. Temos o próximo bloco e você pode ficar sintonizado, ligadinho conosco, nesse desejo de poder aprofundar o tema do jejum. Creio que você está se perguntando, Padre Pedro Mariano, está faltando uma coisa mais prática nesse programa. Como fazer o jejum? De que forma fazer? Como que a igreja ensina? Algumas formas que algumas comunidades fazem para poder viver o jejum, para buscar também essa santidade, para poder viver profundamente os tempos favoráveis que Deus nos proporciona através da liturgia na igreja. Como fazer tudo isso? Está faltando alguma coisa prática. Aí eu também concordo com você. Falta alguma coisa prática. Esse bloco é reservado para esse momento prático. Então nós vamos ver algumas experiências de alguns irmãos ainda mais profundamente, porque já vivemos algumas experiências no bloco passado. Mas nesse bloco agora nós vamos ter experiências mais claras do jejum e também alguns missionários, algumas pessoas que também vão testemunhar como vivemos a prática do jejum na comunidade Aliança de Misericórdia, como que a igreja também ensina diversas formas de poder viver o jejum. É o jejum da igreja, é o jejum de Medjugorje, que Nossa Senhora também nos apresenta como viver. Como viver esse jejum? Tem algumas formas práticas, algumas indicações para cada um de nós, para vivermos esse tempo, essa graça que é o jejum. Veja aí, quantas graças Deus pode realizar na vida desses irmãos que vão testemunhar para nós e também essas indicações sobre a prática do jejum que nós podemos ver e colher para a nossa vida. Em Mateus 17, 21, Jesus diz que existe um certo tipo de demônio que só pode sair através do jejum e da oração. Portanto, em tempos difíceis e de tribulação, o jejum só é válido acompanhado da oração e é um grande aliado do cristão. Depois do jejum, sinto pessoalmente que a minha alma fica desperta, né? Assim como até para estudar, tem pessoas que ficam sem comer durante um tempo para estar mais com os sentidos mais apurados, né? Espiritualmente, nós também sentimos isso. Sentimos que existe uma sensibilidade que Deus dá e que o jejum nos dá essa graça de aprimorar isso, né? Então o jejum, ele nos desperta, nos deixa atento. E Jesus nos fala várias vezes na Bíblia que o jejum, ele é vazio se ele não é acompanhado de amor, se ele não é acompanhado da oração, da caridade, né? Então o jejum tem um sentido mais profundo, né? O jejum é algo que nós oferecemos para Deus, nós damos para Deus, né? Então ele tem que estar intimamente ligado a lembrar dos outros, a lembrar do nosso próximo que sente necessidade, que passa fome. A palavra mesmo nos fala que o verdadeiro jejum é acompanhar os órfãos, as viúvas. O verdadeiro jejum é a caridade, né? Então o jejum, ele é algo que nos aproxima de Deus, que desperta os nossos sentidos para Deus, para a vida espiritual, mas na prática tem que estar enraizado na caridade. Na Fraternidade de Lisboa, nós fazemos, uma vez por mês, nós fazemos a experiência de doar todos os alimentos que nós recebemos, de esvaziar a nossa despensa. E eu me recordo uma vez que nós estávamos fazendo essa experiência e um dos missionários que gostava muito do macarrão, ele pediu para que pudesse deixar um pacote do macarrão ali em casa. E nós dizemos, não, vamos doar tudo, nós queremos viver essa experiência de despojamento. E esse missionário, com muito pesar, colocou o macarrão dentro da caixa e nós levamos para as irmãs de Madre Teresa, que mora perto de nós em Lisboa. E foi interessante que pouco tempo depois tocou a campainha lá da nossa casa e, para nossa surpresa, veio uma senhora com 2 caixas cheias de macarrão para cada um de nós. E aquele missionário, né, se comoveu com aquela experiência e isso nos ensinou também que todas as vezes que nós damos algo ao Senhor,
ele nos retribui em cêntuplo. O jejum ele tem essa característica de nos ajudar a nos aproximarmos de Deus. Todas as vezes que nós fazemos esses tipos de sacrifícios, não é para tirar algo de nós, mas é sempre para nos aproximarmos muito mais de Deus. Essa é a graça que Ele tem para cada um de nós, nos trazer muito mais perto dEle. O jejum que a igreja propõe primeiro é o jejum da sexta-feira, que pode ser feito de várias maneiras. Existem vários tipos de jejum. O jejum total, que você tira uma alimentação, né? Você pode fazer o café da manhã e tirar uma alimentação. Também o jejum que a igreja fala sobre o jejum do pão e água. É lógico que nós precisamos discernir um pouquinho sobre isso, porque a pessoa que faz precisa ter um discernimento. Se você faz o jejum, mas tem uma dificuldade, tem uma debilidade, é lógico que você não vai fazer um jejum de pão e água, que você não vai fazer um jejum só de líquido, que você toma só ou come só o pão e o café pela manhã e depois toma o líquido o dia todo, como chá, suco de laranja. É isso que a igreja propõe, né? Então, a questão do jejum precisa ter também um sentido. Não pode fazer de uma forma qualquer. Uma pessoa não pode fazer uma escolha de fazer um jejum, mas sabendo que ela não pode ficar sem comer, que ela tem um problema. Então, isso não é certo. Mas o jejum que a igreja propõe é o jejum na sexta-feira, né? Que pode terminar às 18 horas. Se encerra às 18 horas. Também, quando você termina o jejum, você não pode comer demais, né? Então, terminei o jejum às 18 horas, agora eu vou comer bastante porque eu preciso suprir tudo aquilo que não. Você vai fazer uma alimentação tranquila, é muito importante também comer, né? Então o jejum purifica um pouquinho também dessas quedas que nós temos para os erros, colocando o nosso coração sempre em comunhão com Deus. A vida de santidade, como vocês viram nos blocos, requer uma arte contínua. É a arte da vida. Nós precisamos buscar, intuir, sermos criativos. Então o jejum é uma via que me leva a uma intimidade profunda com Deus. Esse desejo que nós temos de poder viver o programa Arte da Vida continuamente. Então, você que faz esse programa, é você que idealiza também esse programa. Continua escrevendo para o nosso programa, dando teu testemunho, dando as suas propostas. Se você está aí sentado perguntando, mas bem que poderia termos esse tema, escreve para nós. Manda para nós a tua proposta, que nós queremos juntos nos unir e poder aprofundar tantos temas necessários para crescermos a nossa fé, crescermos a nossa vida cristã. Então, queria agradecer você que continuamente já nos escreve. Queremos agradecer você por toda a ajuda. Você pode entrar no nosso site, esse programa vai estar lá postado, você também pode ver diversas vezes. Você pode entrar e conhecer a Aliança de Misericórdia, pode sempre acompanhar a TV Século XXI, uma TV de muitas graças para a vida de muitas pessoas. Deus age aqui neste lugar, então nós queremos agradecer, nós queremos louvar a Deus. Nós queremos, sobretudo, de pedir a Jesus que possa nos abençoar. Estamos chegando ao fim do nosso programa, mas estamos começando uma caminhada agora, entendendo, sobretudo, a dimensão do jejum para viver esse tempo de Quaresma profundamente. Viva profundamente. Viva profundamente o amor aos irmãos, viva profundamente o desejo de se unir ao outro. Dizia um grande santo da igreja, se chama São João da Cruz, doutor da igreja: onde não há amor, coloque o amor, e aí você vai encontrar o amor. Então, se você vê naquele coração que não tem amor, se você vê naquele lugar no teu trabalho que não tem amor, naquela pessoa que não tem amor, coloca o amor de Deus, e aí você vai encontrar o amor de Deus. É um tempo favorável, é o tempo da Quaresma, é um tempo de graça para nós, sobretudo no ano da fé que nós estamos vivendo. Então eu peço a Jesus, peço a Deus Pai, que com sua misericórdia possa abençoar a tua vida, o teu trabalho, a tua família. E nós pedimos juntos, como família Aliança de Misericórdia, por todos vocês, que o Deus rico em misericórdia e compaixão nos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até o próximo programa. Deus te abençoe.